São de inteligência emocional para vocês melhorarem as suas relações. Ainda não tô vendo ninguém, então quando vocês entrarem, digam de onde vocês são. Vou colar aqui o assunto. Giovana, já tô vendo Jean. A Júlia também, que eu já vou chamar ela. Rose, falem daí de onde vocês estão falando. Como é que vocês estão se sentindo com o emoji hoje? Amiga, como você está se sentindo com o emoji? Vou entrar Ai, eu aqui. acho que o emoji da dançarina lá, aquela louca de vestido vermelho. Coitada. Maravilhosa. Plena Boa como noite, sempre. pessoal. Boa noite. Olá, minha irmã que Hoje, nunca entra, patifica, vai ser bom, vai ter bolo, não vai ter. Alicia. talvez no final da live a gente mande um bolo pra sua casa. Manda aí o CEP que a gente vai sortear um bolo. Mentira, gente. Aquelas faz de tudo pela Mentira, audiência. gente. A Júlia só pode cantar, é a única coisa que a gente pode prometer. Talvez, Olha, mas aí é pro povo Jackson ser aí. espantado da live. Isso é no fim. Não quero que ninguém saia agora, por isso que eu não vou Até cantar no parece, começo. quem viu ela cantando sabe que ela é um arraso, ridícula. Tá Ai, fazendo. como é Ela ridículo. quer confete. Vamos começar isso aí. Para! Para! Ai, eu já tô Para, pensando na nada a música. ver. Nada a ver, Sandy mas Júnior, já eu tô aqui com ouvi o uma Sandy lista. Júnior. Ai, gente, a E Júlia, a aí, gente, Tamires, a boa Lud, a noite. Kelly, a Dani, o Felipe, a Joana. Oi para todo mundo que está Pra nossa chegando, família quem é do da mídia que tá família. aí. Boa, amiga, dê as boas-vindas aí. Seja a hostess da nossa live. Sou a convidada aqui, mas sou a hostess da live. Bem-vindo todo mundo, que nem a Paulinha falou, família aí, que tá todo mundo aí. Hoje a gente vai falar como ficar pleno ou plena em situações que te tiram do sério. Aquele gatilho, né, que você já parte para a reação, a gente vai explicar como é que a gente pode cortá-lo com a Boa. inteligência emocional. Então, para quem tá no Telegram já sabia, gente, se você não está no nosso Telegram, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Ai, É, pô. vai lá no perfil, no link da nossa bio, Vale ter entra lá, Telegram tem. só para isso. Exato, gente. Tem desafio diário, tem conteúdo que a gente traz e revive que vale a pena, tem conteúdo novo que a gente faz só pro Telegram. Então vai lá que vale bastante a pena. Obviamente é de graça, vocês não tem nada a perder, apenas a ganhar. E Paulinha não queria falar no começo da live, mas vamos falar enquanto a galera tá entrando. A gente tá aquecendo aqui, a gente tá falando muito agora sobre inteligência emocional, sobre como é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia, porque a gente quer que vocês aprendam para chegar no nosso curso que está vindo, nosso curso online, sobre o manual dos relacionamentos, o manual da empatia, como é que a gente pode ser mais empático no dia a dia. Finalmente coisa prática, gente, que foge um pouco da teoria, vai pro dia a dia, vai para os conflitos, como vocês podem melhorar. Então fiquem ligados. De novo, entra no Telegram que vai estar tudo por lá e no Escola também. Depois sigam se vocês ainda não estão seguindo. Ah, e manda essa live para um amigo, né? A gente tem um aviãozinho aqui. Um Se você avião é mandar, debaixo da Júlia, na verdade. Um avião de papel. sei Manda lá, que onde eu tem já um tô vendo que aviãozinho tá aí. polêmico, que a galera já quer saber como lidar e tal. A Dani falando tema polêmico, a Lori aqui, o Fagundes, a Alice. Pois é, gente, é um tema polêmico, então venham já, fiquem ligados pra gente. A gente sempre dá ferramentas práticas, vocês sabem, a gente quer compartilhar, a gente quer saber quais são as situações que deixam vocês aí, tiram vocês do eixo e tragam pra gente, que a gente quer aplicar aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? É assim, gente, que sabe, faz ao vivo, cai nossa internet, todo aquele caos que vocês já conhecem, mas estamos aqui, amiga, estamos aqui e fale um pouquinho mais sobre o que a gente vai conversar hoje. Boa! Gente, enquanto eu vou falando, vão escrevendo aí algumas situações que tiram vocês do sério. A gente quer falar um pouco dessa plenitude, mas é também no sentido da calma. Como é que a gente pode manter a calma e principalmente o equilíbrio? Vou dar aí uma breve introdução sobre as emoções, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, que não existem emoções boas ou ruins, apesar da gente ser muito ensinado que sim, existem emoções ruins. Muita gente, principalmente aqueles que são mais emotivos, já devem ter ouvido falar ou já devem ter tentado reprimir até as emoções, suprimir isso e falar, não, eu prefiro ser uma pessoa mais racional. Eu já fui assim em fases da minha vida, já tive pessoas assim que me falaram isso. Paulo, você é muito emotiva, cara. Você precisa usar mais a razão para tomar atitude. E aí você acha que aquilo tem sentido. Por muito tempo eu quis ser uma pessoa menos emotiva. Por muito tempo eu quis ser uma pessoa racional. Até que eu descobri esse maravilhoso universo da inteligência emocional, onde você não precisa suprimir as emoções. Esta não é a chave. A chave é você buscar um equilíbrio e usar as emoções a seu favor. É você juntar razão e emoção. A gente sabe que não é fácil, por isso que a gente vai dar
ferramentas bastante práticas. Continuem aí escrevendo, daqui a pouco a Julinha vai me ajudar também a ler os comentários enquanto eu vou falando. Tô vendo aqui a pauta. Com a minha miopia aqui, vocês já reparam o olho da míope, né? Mas a questão das emoções, gente, do significado que elas trazem, quando a gente fala que não existe emoção boa ou ruim, elas sempre são um termômetro daquilo que a gente sente. Elas sempre trazem aí um aprendizado pra gente e elas... Um Boa. termômetro até antigo, porque elas levam a crenças que estão lá atrás enraizadas, a coisas que a gente passou na nossa infância. Então, de repente, por exemplo, pode aparecer agora uma barata aqui. Eu posso ficar com pânico, perder as estribeiras, subir na cadeira e começar a gritar. Isso vai me tirar do sério. Pode aparecer uma barata no quarto da Júlia. Ela vai falar, ai, que raiva! Pegar o chinelo dela e pá, matar. Foram reações totalmente diferentes. Então, reparem que a gente teve atitudes diferentes para o mesmo evento. E é isso que a gente vai conversar aqui. As pessoas são diferentes e as emoções, elas indicam o que a gente aprendeu. Qual a nossa base de dados que foi acessada. Por isso que a gente quer exemplos e cases de vocês hoje. Tragam aí muitas coisas que tiram vocês do sério. A gente já vai compartilhar algumas coisas também que escreveram lá no Story da Escola que a Julinha fez hoje. Mas o equilíbrio, então... Para resumir, ele vem disso. Então, eu vou colocar aqui uma frase profunda para vocês. Primeira lição dessa live é: cada emoção tem o seu sentimento. O sentimento é a emoção mais elaborada. Então, é qual a memória que aquela emoção, no seu estado mais puro, traz. Quais são, então, os pensamentos que ela te levam a ter e que te leva a desenvolver, porque, de repente, você entra num ciclo de pensamento. E o que ela significa para você. Isso é um termômetro, porque a partir do momento que você fica consciente daquela emoção, que você consegue distinguir, cara, agora eu tô com raiva, agora eu tô com medo, agora eu tô com ansiedade. A gente sempre fala da importância dessa consciência e que nem sempre é fácil. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente tá triste e a gente fala que, sei lá, a gente tá ansioso, a gente mistura as nossas emoções, a gente não sabe identificar de onde elas são. Então, primeiro, para buscar o equilíbrio, o primeiro passo é entender essas emoções. E aí, esse esquema... Pera, volta lá, amiga. Só queria fazer um PS, antes de você passar por esse esquema maravilhoso. Já deixa o print pronto aí, galera. Mas só, eu acho que é importante a gente dizer, ainda mais quando a gente explica ferramentas de inteligência emocional, que esse é o primeiro passo, gente, para você ir praticando inteligência emocional. Às vezes a gente sempre posta coisas que podem parecer um pouco subjetivas para algumas pessoas e elas perguntam, mas gente, como é que eu começo? É entendendo que cada emoção tem o seu sentimento e significado. A emoção é geral a todos nós. Todos nós temos medo, que a Paulinha falou, todos nós sentimos ansiedade em alguns momentos, mas o significado que ela tem é pessoal para cada um. Quando a Paulinha viu a barata, ela teve medo. Quando eu vi a barata, eu tive raiva. Por quê? Porque na minha bagagem o significado é diferente do dela. Então, se você quiser começar a praticar inteligência emocional, vai por aí. Quando você sentir uma coisa, ainda mais constantemente, você vê que aquilo está sempre acontecendo, aquilo é um gatilho de uma emoção, se pergunta por quê, né? Qual que é o significado que está por trás? Qual que é a bagagem histórica que eu estou carregando? Só queria dar esse PS aí, mas vamos para o nosso esquema maravilhoso. Boa. Não, vamos ler aí, senão a gente se perde também. A Vossoroca está falando... Melhor ficar quieta em situações assim, no calor do momento, a raiva só faz falar coisas que trazem arrependimento depois. A gente vai tratar bastante da raiva. Essas coisas que tiram do sério, tentem identificar o que é sair do sério para vocês. É só a raiva? Será que tem alguma outra emoção? Será que é ter uma crise de ansiedade? Vão conversando para a gente poder compartilhar e até ajudar vocês em situações bem práticas mesmo. A Tamires falando, levaram fora, te tirando do sério, Tamires. Quem a nunca? Marina tá trazendo uma... não levar um fora, eu acho que tira... Tem que ser muito Gandhi, Buda, ou tem que estar muito desencanado a pessoa para levar um fora e ficar pleno, né? Acho que... Ou você fica aliviado. Não teve coragem. A Marina falando do preconceito. Guarda isso aí, que o preconceito... Vou guardar, essa eu já anotei todas, vou falar. Por que ele desperta a raiva, assim, a gente vai falar. Deixa eu ver aqui, a Alicia também falando que mentira e falsidade ele passa por o mesmo fluxo aí do que o preconceito também. Guarda isso aí que vai ser bem legal da gente conversar.
A Renata falando, tem sentimento de raiva quando vê coisas óbvias e a outra pessoa não está vendo. Vem um sentimento terrível em mim que a pessoa é burra, juro. Sei que isso é horrível, me ajudem, please. Fica aí, Renata. É super legal, gente, vocês serem abertos. E é isso. O primeiro passo para a gente identificar é identificar as coisas sem filtro. Porque quando a gente começa também a julgar os nossos sentimentos e falar, ai, não, eu não quero pensar isso, então eu não penso. O fato só de você colocar isso para fora, Rê, é o primeiro passo para você Já é um conseguir passo mudar. de terapia. Se você ficasse ali, ai, não, ixi, quem nunca? A gente faz isso e não tem coragem de admitir. É muito legal você conseguir compartilhar isso com a gente. A Cássia tinha falado que travou. Eu estou no Wi-Fi, qualquer coisa se travar, vocês me avisam, gente, que eu vou pro meu 4G que segura. A Dani falando que queria ser mais plena, a Kelly falando quando o sangue esquenta começa a falar alto. Falar alto, guarde isso também. Por que a raiva faz a gente falar alto? Vamos entender todo esse mecanismo. Vamos fazer a anatomia da raiva hoje, galera. A Alicia falando que lembra já da plenitude, lembra da rainha Brené Brown, sempre nossa rainha. A Alicia já é uma aluna ali, ó, aplicada do Aplicada, aplicadíssima. Mas acho que é isso. A Soroka tá falando, se ela vê uma barata, ela chama alguém para matar. O segredo é esperar que o turbilhão passe. Milena por aqui também, nossa querida voluntária da equipe Mídia Amor. É isso, amiga. Tem mais algum comentário? Tem muita coisa que tá chegando, mas vamos... Tem. No geral, o pessoal tá compartilhando o que os deixa aí pé da vida de vez em quando, mas eu vou voltar nisso. Eu vou voltar em todos esses que você já leu, que eu anotei todo mundo. Fechou. Oi pra Ju também, que está na live. Eu adoro ver os amigos. Não aguento, não dá oi. Gente, dá print screen. Agora. Dá print screen quando eu não estiver fazendo uma cara estranha, por favor. Me ajuda a te ajudar. Vai, gente. Essa anatomia. A gente quer falar um pouquinho do quando a gente não pratica o equilíbrio, quando a gente vai para os extremos das emoções, tá? Então, as emoções, quando a gente tenta reprimi-las, quando a gente fala, cara, ai, tô com raiva, ai, tô com medo, não quero sentir, aí você tenta reprimir, você não quer pôr para fora. Normalmente, o que ela te causa, que é o termômetro ali de cima? Você até parece frio, indiferente. Isso a longo prazo pode te gerar o que a gente chama de uma certa cegueira emocional. Você se bloqueia tanto a enxergar as coisas ao seu redor que você chega até a ficar cego para isso. Você deixa de interagir e aí você deixa até depois de sentir empatia. Isso vai te causando efeitos em várias outras emoções. E pode ter até um efeito que o termômetro de cima, quando você reprime, pode ter um efeito que você vai reprimindo. E uma hora você chega aqui, ó, neste termômetro. Aí uma hora você não consegue, sai do seu controle. E aí o termômetro vai lá para cima. É quando você não consegue conter a emoção. E pode te levar aí a você ter um choque. Ou você fica totalmente paralisado. Quando você sente, sei lá, uma depressão profunda, uma emoção que te faz ali ficar muito para baixo, você fica totalmente paralisado, ou um medo extremo, que você fica... Ou o contrário, você fica com muita raiva, muita agitação, mas ela fica fora do controle, você perde a tua razão por completo, que é o que a gente chama de sequestro emocional. Então, a tua emoção te sequestra da tua razão. E aí, para você voltar, é muito mais difícil. E quando chega aqui, a chance de você fazer besteira é muito, muito alta. Bastante. Só um PS aqui, ó, Paulinha, antes da gente partir. Emoções reprimidas, a gente postou outro dia, não sei quem viu lá no Escola, 6 efeitos psicológicos comuns à maioria dos seres humanos, né? E um deles era o efeito espectador, que foi isso que a Paulinha falou, que é quando tem, um pouco nessa linha, que quando tem muita gente olhando para o mesmo problema, por exemplo, uma pessoa de rua passando fome, como tem muita gente ao redor, é como se você fosse só mais um espectador e você acaba não tendo aquela empatia necessária para realmente partir para a ação. Então, isso pode acontecer um pouco com essa questão da emoção reprimida. Você começa a se acostumar com aquilo, não deixa aquilo conversar com você e aquilo vira uma emoção reprimida que pode gerar uma indiferença. Então, só achei legal fazer essa conexão aí. Perfeito, amiga. Até a Alicia está compartilhando aí que teve uma época que ela reprimiu tanta ansiedade que gerou essa cegueira emocional. E no fim ela acabou tendo um episódio depressivo. É bem esse fluxo, né? Quando você reprime muito, tem uma hora que você explode. Quem aqui nunca explodiu, né? Quem aqui não ficou reprimindo emoções, às vezes no trabalho,
Ou a gente faz isso em doses menores, tá? A gente tá falando aqui de casos extremos, mas no dia a dia a gente faz muito isso. Por exemplo, a gente fica aturando coisas no trabalho e não põe pra fora o dia inteiro. Chega em casa, o que você faz? Estoura com a tua família. Estoura com as pessoas que você mais ama. Por qualquer coisa. Tem filho, aí o filho começa a fazer barulho, você já estoura. A mãe vem, fala alguma coisa, você já estoura. Nem era motivo para tanto, mas você ficou reprimindo tanto que aí uma hora você perde o controle. Então, ter ciência aí desse termômetro e desse fluxo é bem importante para vocês saberem como evitar sair do sério, sair do seu eixo. A questão aqui que a gente está buscando é o eixo, é o que está aqui no meio termo entre esses dois termômetros. É a gente conseguir equilibrar as emoções que são desagradáveis para a gente também pegar as emoções que são agradáveis e a gente é um balanço disso. Tem muitos estudos que foram feitos das pessoas que são mais felizes, são mais plenas e conseguem ter mais inteligência emocional. Não é que elas sentem emoções boas por muito mais tempo, não, ou que elas só sentem emoções que são satisfatórias, não é isso. Na real, elas conseguem fazer um equilíbrio, tirar aprendizados de emoções que são desagradáveis, por exemplo, a tristeza, né, amiga? Quem viu o filme Divertidamente sabe bem disso, ele é um bom ensinamento de como a tristeza pode ser, até o medo, né? Toda emoção, a raiva a gente pode usar a nosso favor também, a gente vai falar disso. Mas quando a gente consegue tirar os aprendizados e lidar com elas e entender que isso faz parte da beleza da vida, a beleza oculta, que o filme Beleza Oculta também trabalha muito isso, a gente consegue ter uma perspectiva mais profunda da vida. E a gente não fica tão dependente também de episódios externos. A gente consegue achar um eixo interno. Eu acho que esse é o principal objetivo que todo mundo quer, não depender, né? Mas aí eu já estou invadindo o tema da minha amiga, que é a pauta dela, então eu vou deixar para ela. Passa a bola. Imagina, para de me invadir, brincadeira. Brincadeira, gente, a gente se complementa aqui, é assim mesmo. Eu queria só lembrar aqui, muito boa essa questão dos termômetros, e também só um PS, é por isso que a gente posta tantas dicas e passos, enfim, como se comunicar melhor, porque comunicação é a grande porta daí de você conseguir extravasar, desabafar e comunicar as suas emoções, para você não ter que reprimi-las, para depois você não ter um estado de sequestro emocional. Então, por isso a comunicação é vital na inteligência emocional. Queria só lembrar de algumas coisas que o pessoal respondeu nos stories hoje, porque eu perguntei lá durante o dia o que te irrita, o que te tira do sério, qual que é o gatilho aí principal para vocês. A Alicia falou que discussões pequenas e mentira, barulho dos vizinhos e bagunça são os gatilhos dela. Gente, vamos ver se vocês se identificam, tá? A Rai falou que O Juliano injustiça. já se identificou aí com o vizinho, só interromper. O Juliano já falou do vazamento. Gente, é complicado, vai contar todo mundo em casa. A Mariana falou que a ironia em excesso, isso a gente falou bastante na live passada. A Dai falou que são gritos e muita cobrança. A Nath é ser mal compreendida, quando ela não consegue se expressar é mal compreendida. O Gia falou que é teimosia. A Liz, ansiedade. A Tá, quando ela é enganada. A Tamires, quando ela leva um fora, ela falou aqui na live. A Mariana citou o preconceito, que a gente tem aí tá em pauta bastante, a gente tem chamado bastante atenção para esse caso. E assim falou quando alguém não reconhece o trabalho dela. E a Tomásia, deixa eu ver se estou falando certo, falou que é ouvir que está muito magra, gente. Olha como a bagagem emocional de cada um é diferente, porque tem gente que, quando ouve que está muito magra, é a alegria. E ela, por exemplo, quando ouve que está muito magra, é um gatilho que a faz ficar com raiva. Muito legal. Então a gente tem que ter essa compreensão. Nem tudo agrada a todo mundo, nem tudo irrita todo mundo. Então é muito legal ouvir de cada um de vocês o que é o gatilho, porque não importa qual é o seu gatilho, o que aquele significado traz para você. O que a gente está falando aqui, a dica que a gente vai dar agora mais pro final, é para vocês controlarem qualquer episódio de raiva, qualquer emoção descontrolada que chegue em vocês. Mas é importante vocês desabafarem com a gente, ou com quem quer que seja, quais são os seus gatilhos, porque esse é o primeiro passo aí desse awareness, né? Dessa consciência do que te deixa pé da vida, do que te deixa irritado, do que te deixa descontrolado. Primeiro você sabe, para depois você trabalhar nisso. Então traz aquele esquema, amiga. A gente vai mostrar um esquema super legal para vocês de como a energia das emoções é diferente, como elas afetam a gente no nosso sistema. Vou só te interromper um pouquinho para falar da Marina, porque eu acho o comentário dela bem interessante. Acho que é mais difícil quando é algo que só dá raiva em você.
Não necessariamente. O que a gente vai explicar aqui é um esquema geral, Marina. E como a gente deu vários exemplos, ela falou, por exemplo, falta de organização e limpeza. Pode ser que seja muito específico para você. Igual quem assiste Friends aí, a Mônica do Friends. Fica, meu Deus, fica neurótica quando tudo Top. não está limpo e tal. Mas não necessariamente. Quando você entende o mecanismo, você troca o que a gente vai falar daqui a pouco. Fica aí. Pronto. Não vou mais interromper. Não vou mais interromper. Maravilhosa. Gente, segue outro screenshot aí, perfeito. Tá no... Deram screenshot? Legal. Essa é muito legal. A gente mostrou, a gente é muito fã de um esqueminha das emoções. O pessoal aí que é da família provavelmente já sabe que é um que mostra o corpo humano e o que a emoção faz com cada pessoa. O que o sentimento faz com o corpo em cada estágio diferente, temperatura maior ou menor. E esse vai um pouco na mesma linha, mas tem mais a ver com energia, literalmente os hertz, a frequência vibracional de cada emoção. Então vocês podem ver, olha eu já a míope aqui também tentando ver. Vocês podem ver aqui no fim, aqui no bem pequenininho no começo, que tem a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, todas essas emoções consideradas ruins são consideradas ruins porque ela deixa a nossa energia lá embaixo, né? Então, na verdade, uma energia de contração. Te deixa literalmente e subjetivamente pequeno, e contraído, e com medo, e fechado, e inseguro, enfim, todas essas emoções que o ego fica preso, né? Então, a emoção de mim comigo, quero me enterrar num buraco. Ou até você vai subindo aqui energeticamente, você vai vendo o medo, apegos e raiva, vai aumentando a energia, porque você vai ficando mais agitado, mas ainda assim é uma emoção que te traz esse ego de contração, né? Então é você com você mesmo, é uma energia muito baixa. E aí, no outro lado do espectro, você vai subindo, você vê aqui que o primeiro, 1000 Hz, é uma consciência maior, né? Essa iluminação, essa paz. Então, obviamente, elas são emoções de qualidade edificada, maior, elevada. Mas não só isso, é legal você ver aqui a frequência vibracional que é maior. Então é por isso que você fala, putz, eu sinto uma energia boa na Paulinha, cara. Toda vez que eu tô perto dela, eu sinto uma aura elevada, é um contágio emocional. Por isso que a gente gosta de estar perto de pessoas que são do bem, que têm paz, que transmitem essa alegria. Porque literalmente a energia, a qualidade dela tem mais vibração, os hertz são maiores. Então até por isso que a gente fala tanto do contágio emocional, tanto pro ruim quanto pro mal, né? Que é a questão também de sentir com o outro, da empatia, de você conseguir captar essa energia, a necessidade do outro. Quanto mais você eleva, você tem mais paz, você tem mais alegria, mais você vai estar vibrando profundamente e afetando todo mundo ao seu redor. Então lembrem-se disso, dessa energia de contração, que a raiva, o medo, a insegurança nos traz, a gente fica preso no ego, e da energia, no contrário, de expansão, que a gente consegue levar todo mundo à nossa volta, que é essa escala de consciência de Hawkins. A Julie falando que nesses últimos dias ela tá sentindo mais nos últimos estágios para baixo. Como a gente comentou, assim, Julie, é entender. Eu acho que o pior que você pode fazer, você tá vendo que a culpa e a vergonha são as emoções mais baixas. Então, se, por exemplo, você tá triste e aí você começa a alimentar culpa ou vergonha por você estar triste, falando, cara, tem tanta gente doente, eu tô empregada, por que eu tô triste? Eu não deveria estar triste. Você adiciona uma nova emoção de emoção baixa. E aí você fica no estado pior ainda. Então, é legal vocês terem muita consciência disso, porque a gente pode sentir uma emoção, aí a gente tem que buscar coisas. Lembra que a gente sempre fala aqui das fontes de energia? Buscar coisas que pelo menos deem uma harmonizada. Tá tudo bem a gente ter que lidar com a tristeza, mas se a gente sente culpa, vergonha por lidar com essa tristeza, se essa tristeza começa a se transformar junto com o medo, eu tô triste pela situação do país, aí eu começo a ficar com medo disso chegar perto de mim, da minha família, e aí eu passo dias nesse estado para baixo, fica mais difícil eu reverter, porque eu vou somatizar essas emoções desagradáveis, de baixa frequência. Mas aí quando eu vou conseguindo, poxa, eu tô com medo. Ai, mas agora o que eu posso fazer com esse medo? Nada. Então eu vou tirar um tempinho para dar risada vendo um seriado que eu acho legal. Vou tirar um tempo vendo Mídia Amor para eu me recarregar de energia. Pelo menos para você dar uma balanceada. Quando você entende isso aqui, você sabe que emoção é energia, né? São energias que geram na gente. A gente já mostrou como é que essas energias interagem aqui no nosso corpo, sempre com o mapa das emoções para vocês. Então, tentem buscar, é um primeiro passo, porque assim, se vocês estão no estado
de baixa frequência por muito tempo, né, amiga? Fica difícil quando acontece uma situação gatilho, você voltar pro teu balanço. Então também é muito da tua rotina do dia a dia. Acho que fica a primeira dica aqui na live, né? Ótimo, exatamente isso. É engraçado, né? Quando você soma duas emoções aí de muito baixa energia de contração, você não sobe, né? Você só desce mais ainda. É tipo número negativo. Você soma, ele fica pior ainda. E aí o contrário também acontece quando você aí tá nessa energia de aflorar e de vibrar em alta frequência vibracional. Muito bem lembrado, amiga. Eu queria postar uma frase para fechar esse raciocínio, que a gente não pode, tá aí? Não quero dar spoiler da frase, mas tudo bem. Não podemos controlar episódios que vão despertar as emoções e nem a qualidade das emoções que eles despertam, mas o que a gente pode fazer, que está no nosso controle, é quanto tempo essas emoções vão durar. Então, que nem voltando ao exemplo aí da barata que a Paulinha falou no começo, se a barata aparecer aqui agora, minha gente, eu não sei o que vai ser dessa live. Eu vou ficar agitado e não vou conseguir controlar uma emoção que o medo traz, é biológico, é do ser humano, a Paulinha vai explicar um pouco mais, mas eu não posso controlar senti-lo, eu não posso controlar o episódio em si, mas eu posso controlar por quanto tempo eu vou senti-la e com isso, qual a reação que eu vou ter em cima dessa emoção. Então, se eu vi a barata aqui agora, tô fazendo uma live, eu vou me conter, eu vou respirar 10 segundos e eu vou, enfim, ficar mais calma, ao invés de simplesmente me doar àquela emoção e achar que eu não tenho controle nenhum sobre aquilo. Então, isso aqui é um lembrete, antes da gente entrar na anatomia da raiva, que nem a Paulinha tá falando, a gente não pode controlar. Então, é que nem você falou, eu não posso controlar quando alguém faz alguma coisa comigo, ou quando o meu chefe está falando um monte no trabalho e eu me sinto, enfim, com raiva ou com medo ou ansioso, mas eu posso decidir, a gente falou na última live, ir para o banheiro, talvez respirar ou ir tomar uma água. Eu posso decidir quanto tempo aquela emoção vai ficar em mim, mexendo com a qualidade do meu sistema. Então é importante ter essa inteligência emocional, porque ninguém quer ficar fugindo das situações da vida. Ah, já que eu não posso controlar o episódio, eu não vou mais passar por episódios, eu vou me fechar em casa, no meu quarto, e não vou mais passar por isso. É pelo contrário, a gente quer viver o máximo que a vida tem para dar, mas quanto mais a gente se expõe, mais a gente está exposto a situações que podem nos tirar do nosso controle emocional. Então é importante a gente ter isso com a gente, ninguém pode tirar isso da gente, a gente saber que os episódios estão aí, mas a gente tem o poder de controlar quanto eles vão durar no nosso corpo. Perfeito. Você sabe que eu tenho síndrome de professora, né? Aí vem o Jean e escreve assim. Sei. Como foi dito na live que falava sobre mudança de humor na quarentena, que as emoções duram um segundo, eu tenho vontade de dar estrelinha, sabe? Se eu tivesse uma sala, eu daria estrelinha. Perfeito, cara, eu daria perfeito. doce, sei lá. Lindo, é isso, Lindo. Jean, exatamente. Muito bem lembrado. As emoções, como a Júlia estava falando agora desse episódio, eu vou explicar principalmente da raiva. Elas tendem a durar, em média, 40 segundos. Elas podem durar de 5 a 40 segundos, depende da intensidade delas. E depois disso, elas passam a ser sentimentos. São os pensamentos que começam a reverberar. E quando elas viram pensamento, fica mais fácil a gente controlar, porque aí o pensamento é algo que a gente controla. Então, como a Júlia falou, a gente não consegue controlar o que vai acontecer com a gente, qual emoção de bate-pronto vem. Uou, vem na minha base de dados, eu não consigo controlar. Veio, uau, senti raiva, senti tristeza, senti medo. Mas a partir do momento que, depois desses 5, 40 segundos, uou, ela se transformou numa coisa mais elaborada, num pensamento, aí eu volto a poder ter o controle. Vai de cada um. Quem quer ter o controle, continue nesta live, que a gente vai falar ainda mais. Não, adorei o comentário da Renata. Eu até saí do ambiente, vai passar aí eu bato a porta. Maravilhosa, Renata. Bom, tudo bem, pelo menos já tá saindo, que é um bom começo. Na próxima a gente vai aprender a como não bater a porta. Mas tá legal. Eu assisti esse dia do seriado que a pessoa tentou fazer isso, só que a porta tinha aquele negocinho, sabe, de amortecer a batida. Aí a pessoa não conseguiu nem ficar brava. A porta vai lentamente. Maravilhosa. Ou faz aquele comentário, né? Se você falar mais um piu, piu, e sai. A gente tem que melhorar. É foda, eu sei, é complicado. Então, já que a gente está falando disso, amiga, não estava na nossa discussão da pauta, mas eu quero te perguntar, você, não vale falar trânsito, não, que essa resposta você já deu aqui. Que situações que te tiram do sério, te tiram das estribeiras? Sabe uma situação que me tira do sério? Eu vou até falar baixo que eu tô em casa e acontece aqui. Uma situação que me tira do sério é quando alguém usa algo que eu faço pro bem, ao meu favor, pra, tipo assim, me irritar. Então acontece muito aqui em casa, às vezes, né, gente? Eu tô quarentenada há 5 meses com a mesma pessoa, né? Que eu amo de paixão, mas que assim, né? Às vezes é complicado.
Aí Tá eu parecendo fico o Big Brother. aquela no confessionário. Eu fico pé da vida, eu fico pé da vida quando pegam e eu, tipo, dou uma, às vezes, uma extravasada ou deixo uma emoção, às vezes, né? Aí eu dou aquela cutucada e a pessoa fala: Olha, ensina empatia, né? Ensina inteligência emocional, né? Boa sorte. Gente, isso me tira tanto do sério, assim, aí eu fico no meu quarto respirando, aí assim, ó, é óbvio que a gente tem também os nossos, né, controles emocionais, a gente fica com raiva, tem gatilhos também. A gente não é perfeita, mas aí a pessoa vem e fala: Nossa, professora de inteligência emocional, né? Ai, eu quero morrer, gente. Mas enfim, é isso que me tira do sério. Uhum, uhum, É isso que me tira do sério. Minha amiga, você está muito bem também, né? É difícil quando você se uhum. rotula, né? Não se rotula no mau sentido, mas você coloca né, essa capa de não, a gente tá aqui para ajudar as pessoas. E tá a pessoa, nossa, não parece. Tipo assim, ai, eu quero morrer. Quero morrer, gente. Péssimo, Minha mãe vai estar assim mesmo, péssimo, meu pai também. é péssimo. Mas eu amo de paixão. Assim, se estiver Fala, vendo, mãe, nossa, te amo mais que tudo. mas comigo eu ouço muito, nossa, mas você não é amiga de amor? É? Que raiva de sério isso acontece. Agora eu estou para mim de hoje, aquelas que mudam, né? No Calma, momento, gente. mídia A raiva. gente tem estratégias, a gente tem. É difícil, é É difícil. Não, mas difícil, foi mas um bom ó, exemplo. mas a gente sempre usa, é sério. Tipo assim, obviamente a gente tem, né, nossos momentos aí de gatilho, mas Uhum. dá pra usar. Eu sempre nessas horas eu lembro de uma lição que eu mesma falei. Então, ajuda. Fiquem por aí, que realmente é um processo. Boa, amiga. Acho que é uma boa coisa de todos os exemplos. Gente, vou contando também. Eu sei que vocês estão se divertindo aí com o confessionário da Júlia. Esperamos que ninguém da família dela esteja aí online. Ah, se Gente, tiver, já falando fica nisso, tem sabendo. mais alguém aí da minha família online para o que eu vou falar daqui a pouco? Tem alguém que me conhece além da Ju, que eu vi que tá online, minha amiga? Me fala só para saber o que eu posso citar de exemplo. Só dá um oi aí, Maravilhosa. levanta a mão, só para eu saber as próximas coisas que eu vou falar. Não, gente, mas sabe que essa anatomia da raiva que eu quero trazer para vocês e que a Júlia deu um exemplo, e que muita gente aqui estava falando dos motivos, né? Vizinho. Que mais, amiga, que eles falaram que deixa bravo era Injustiça, chefe, ironia, é, teimosia, ansiedade. ironia é uma coisa que dá muita raiva. Mas tudo, a raiva, ela é despertada da sensação de injustiça. Quando a gente se sente injustiçado ou quando a gente vê que alguém está sendo injustiçado, a raiva é uma das primeiras emoções que são despertadas. Então a gente acha que alguma coisa tinha que ser de um jeito e aí a gente vê que a situação não está sendo do jeito que a gente julga estar certo e aquilo começa a dar uma raiva. Reparem que, para situações que realmente são de justiça, a raiva é fundamental para as pessoas conseguirem ter energia para mudar a situação. Então, toda situação de injustiça aí, sei lá, se tem uma causa, né? A causa do feminismo é a A raiva contra Marina o falou machismo. preconceito. Exato. Qualquer forma do preconceito. Agora, a gente está falando tanto, né, também mais do que nunca tem se colocado luz na causa do racismo. Então, a raiva contra pessoas racistas, contra esse pensamento racista, faz as pessoas fazerem um movimento antirracista, lutarem por mais igualdade. Então, a raiva não é Até necessariamente ruim. Só um PS, até voltando à nossa questão da energia vibracional de cada sentimento, até porque a raiva tá no limiar aí da Vou colocar aqui. energia. Tá, ó, você vê, a raiva tá aqui em cima, 150 Hz. Quase que você sobe, já começa para as energias positivas. Então, a raiva, apesar dela ser de qualidade ruim, não te trazer uma consequência normalmente muito boa, ela tem muita energia nela. Então, se você consegue canalizar aquilo para realmente agir sobre alguma coisa que te dá raiva, uma injustiça, pode ser algo muito positivo. Era só SPS. Perfeito. Então, qual a principal função da raiva? Pensando aí, vocês sabem que eu sou bióloga, então pensando no ponto de vista evolutivo, eu gosto muito de entender por que cada emoção tem o seu sentido e o seu papel. A raiva, ela tem um papel, porque vocês lembram que assim, quando a gente se vê numa situação de estresse ou de perigo, a gente precisa decidir, lutar ou fugir. O problema é que na vida moderna, a maioria das pessoas está tão segura
dentro das suas casas e tal, e mesmo dentro do seu conforto, que a gente não tem mais essas situações tão extremas. A gente não encontra um animal selvagem na nossa frente, a não ser que a gente mora em algum lugar perigoso ou que a gente esteja no meio do Largados e Pelados, aquela série que eu adoro, gente, vou confessar, adoro. Aquela situação, pessoas em situação extrema, eu fico me imaginando lá e falo, será que eu sobreviveria? Eu Eu adoro. sou bióloga, eu sou louca, assim, meio louca, gosto dessas coisas. Então, se contar essas pessoas e contar pessoas que moram em lugares extremos, é difícil a gente ter uma situação. Aí, o que é a situação do dia a dia? O que é a nossa selva? É o trânsito, é o chefe que virou o leão ali, a representação. Então, o nosso corpo, reparem que assim, a gente teve como ser humano, em função biológica, a gente teve milhões de anos para se constituir. Só que a era moderna levou milhões de anos. Quanto tempo tem? Alguns séculos só da Revolução Industrial para cá. É um período muito curto que não deu tempo da nossa mente se ajustar. Então, a gente hoje tem uma mente que é altamente preparada para lutar e fugir, só que a gente tem poucas situações que a gente precisa lutar ou fugir. Então, a gente sai do sério muito fácil. Se a gente não perceber isso, a gente vai sair do sério. E essa nova geração aí de humanos que talvez sejam mais evoluídos, que a gente chama, são as pessoas que vão conseguindo tomar consciência e praticar cada vez mais a inteligência emocional. Estamos todos convidados a participar, me incluo neste convite. Estamos aí tentando, Geração como diz a Z. Dani, matar um leão por dia e desviar das andas. Maravilhosa. Boa. Tô vendo os comentários, a galera também gosta de Largados A e Mari Pelados, tá mas deixa aí, eu a pagar Paty isso tá sozinha, aí. é isso. Boa. Ai, que legal. Ela também aconteceu recentemente comigo, a Pá falou, transformei uma situação de pura raiva e empenho para transformar em uma situação legal. Vai contando mais. Ai, chegou atrasado, mas chegue mais, que agora a gente chegou no cerne aqui da anatomia da raiva. Então, como eu falei, como a gente tem esse sentimento, a gente precisa lutar ou fugir, a raiva, ela foi feita pra gente o quê? Lutar. O que vocês sentem no corpo de vocês? A gente já falou um pouco disso. A raiva, ela faz com que você dá um negócio na mão que você quer até esganar a pessoa. Você tá no trânsito, você quer esganar. Você vem um negócio no peito que você fala. Você cerra a boca assim, ó, de raiva. O olhar é muito característico. Se você tirar foto de várias pessoas de culturas diferentes, você vai ver que na face dela elas vão ter expressões muito parecidas. Isso é bem interessante para essas emoções primárias, a raiva, a tristeza e tal. Então, ele tem esse negócio da gente focar nosso olhar para aquilo que a gente está querendo esganar. E como o Jean bem lembrou, das emoções terem esse prazo de validade, a raiva, num primeiro momento, ela aciona uma parte que está ali no nosso cérebro que chama amígdala. Não é a nossa amígdala aqui. É uma outra parte que chama amígdala, que é cerebral. E ela é como se fosse o nosso coração. A gente não fala das emoções, as emoções elas estão aqui na amígdala. Ela é como se fosse o nosso coração, que a gente fala no sentido figurado. E aí, nesse período que bem alguma coisa destaca, a amígdala entra em ação. E quando ela entra em ação, ela fala, eu preciso lutar, eu não posso pensar. É uma questão de sobrevivência. Aí ela faz o quê? Ela cala essa parte aqui, que está atrás do nosso olho, que pensa. Ela fala, cala a boca, agora eu preciso agir. Eu estou numa questão de vida ou morte. E quais são essas questões hoje em dia que a gente passa? Quase nunca. Talvez Uma mensagem no WhatsApp. Assalto, mas mensagem no WhatsApp que tira a gente do sério, o chefe, o namorado, a namorada, o trânsito. Aí ela cala e a gente quer esganar a pessoa. E vem essa raiva na hora que a gente parte para cima. Então, pessoas que têm episódios, surtos no trabalho, em casa e tal, passaram por isso. Elas não estão sendo controladas aqui, né? Maravilhoso. A Mari está perguntando, a raiva é um sentimento importante desde que bem administrado. Exato, Mari, foi o que a gente falou, que a raiva produtiva é a raiva que transforma alguma coisa em uma ação positiva. Então, uma injustiça, por exemplo, de novo, voltando à questão da Mari, no preconceito, seja ele qual for, uma desigualdade, se você sente a raiva, aquilo é um termômetro para você agir de alguma forma que vai gerar um produto positivo. Então, sim, se bem administrada, a raiva nos mostra, toda emoção, se bem administrada, nos mostra uma próxima ação que possa ser uma oportunidade e não aí algo que vai levar a gente a uma energia vibracional mais baixa. O Vini está aqui. Vini amado, bem-vindo à nossa live.
O Amiga, Juliano quer um lugar, indica um lugar extremo para morar com os índios. Assista Largados e Pelados e se inspire lá. Um ótimo programa. os nossos Eu parceiros, adoro. Largados e Pelados, uma propaganda aqui, Merchan. Por favor, uma propaganda. É do Discovery, eu nem sei, eu assisto e nem me lembro o canal. Discovery, por Eu não favor, faço ideia de que patrocina a programa é gente. esse. Mentira! Não, gente, Amiga, não sei. é Largados o e nosso Pelados, não próximo sei. encontro. Ferrou, gente, ferrou. Eu percebi sua cara de espanto. Amiga, não é um programa pornográfico. As pessoas são jogadas no meio Eu da tô aqui selva. pensando, né? Eu não vou falar nada, que eu não vou Não, julgar, mas Largados e amiga, por Pelados tô achando favor. estranho. Não, Não, mas Discovery, a Mari a tá falando no Mariana Discovery. falando. É Não, é um isso, então é um casal que é largado programa. pelado no meio da selva e eles têm que sobreviver por alguns dias e chegar até um ponto. E se eles Gente, já sobreviverem, quero eles ganham ver. uma pontuação. É super legal. É muito legal. Gente, Calma, temos um não. debate. A Paty está falando que é no TLC. Bom, eu vou assistir, gente, na internet. Eu não sei. Boa, boa. Estou vendo aqui os comentários. Amiga, me ajuda. Você tem uma leitura aí dinâmica enquanto eu vou continuando a explicar como a Alicia falou, eu sou a professora de neuroanatomia. Eu adoro, gente. Desculpa aí quem não Continue, gosta da neuroanatomia. continue. A galera tá só aqui rindo das nossas confusões, eu não sabia o programa, mas no geral tá tudo certo. Mas, gente, por que eu estou explicando essa anatomia? Para vocês entenderem que existe um porquê. Igual a Júlia explicou do mapa das emoções, e agora eu estou passando para um sentido mais científico no nosso corpo. É legal a gente entender esse ciclo para a gente saber como controlar, para a gente saber que apesar da gente ter... Porque se eu falo isso para você, você fala, tá bom, então eu sou refém da evolução. Meu cérebro tá aí, eu não consigo mais voltar, né? Como é que eu vou controlar uma coisa que tá dentro de mim? Calma, porque você entendendo, de novo, este período de 5 a 40 segundos, que é onde a sua amígdala rouba, porque a gente é uma energia muito forte nisso, é para você lutar. O seu corpo não consegue manter esse nível de energia por muito tempo. Senão ele entra em colapso. Lembra que nosso corpo sempre tende ao equilíbrio fisiológico, inclusive. Então, ele não aguenta por muito tempo. Uma hora ele vai tentar te acalmar. Só que quem aí fica com raiva por dias? Amiga, você chega. Eu sei que você não é uma pessoa. Eu também tenho muita dificuldade Não. de sentir raiva por dias. Fiquei até tentando lembrar alguma coisa na minha vida. A não ser que a situação perdure, né? Tipo assim, putz, tá uma coisa não tá Né? Se o gatilho resolvida. fica sendo repetido e você continuar tendo aquele estímulo para você sentir a mesma coisa, com certeza. Mas no geral, eu acho que é que nem você falou, é humano. Passou aquela fase da raiva profunda, do pico, o corpo tende ao equilíbrio, e você fala até, nossa, menina, nem sei porque eu fiz aquilo. Você nem se reconhece às vezes, e eu tendo a ser manteiga derretida também, não guardo rancor. Aí é de personalidade, né? Tem pessoa que é mais rancorosa e fica dias ali naquele sentimento. Por quê? Porque você fica ruminando aquilo e aquilo vira uma narrativa enraizada na sua cabeça. Mas, no geral, a emoção, a raiva do pico, assim, ela é temporária. Para mim, é bem temporário. O pico, ele até a Dani tá querendo aí uma dica pra gente não deixar essa amígdala inundar o cérebro, e é bem essa palavra, porque ela inunda com estímulo, a gente vai falar. O Juliano, a Tamires, muita gente aí falando que de repente fica com raiva por mais dias. Assim, a explosão, gente, ela é mais temporária, é nesse espaço curto de tempo. Mas depois você sente alguma coisinha ali, uma raiva, um incômodo. Por exemplo, você brigou com alguém, você brigou com seu chefe. Na hora te dá uma raiva enorme, mas você não resolveu aquela situação. Nos próximos dias, você não consegue nem olhar para a cara da pessoa. Você fica, ai, que ranço, você fica com aquela raiva, ai. Você fica com uma raiva. Não é a mesma de quando aconteceu o negócio, mas fica aquela raiva, né? A Ju também tá falando, normalmente a situação passa rápido para ela. Mas por mais que passe rápido, você fica com aquela sensação, aquele incômodo. Você olha para a pessoa, te vem a lembrança, te aciona. Por quê? Isso também é uma questão do seu cérebro. Enquanto a situação não estiver resolvida, ele vai te deixar nesse estado de alerta, até ele entender. Porque lembrem-se que nosso cérebro, ele luta para nossa sobrevivência. E ele não tem muito... O cérebro primitivo, ele não sabe o que é para sobrevivência e o que não é. O que são casos do dia a dia, assim. E aí, quando ele interpreta isso, ele fica com essa raiva. Por quê? Ele vai mandando o neocórtex, o nosso pensamento já está comandando. Então, opa, a gente já tem o controle. Mas a gente vai alimentando aqueles pensamentos, E aí o cérebro manda, a amígdala manda um sinal para uma parte que chama adrenal e cortical.
Para quem não sabe, essa parte produz muitos hormônios. Sabe, todo mundo sabe o cortisol, que é o hormônio do estresse. É porque durante a raiva você vai sendo contaminado por aquele hormônio. Então, adrenalina é a parte adrenal. Você sente aquela agitação por aqueles dias. Por uma questão de você ficar nesse estado de alerta. Então, quando você fica nesse alerta, o seu corpo fica ali preparado para reagir, para fazer alguma coisa. Então, por isso que às vezes a raiva pode durar alguns dias. Se tem aquele gatilho, se seus pensamentos estão, ai, eu tô com raiva por causa disso, 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 você vai continuando a produzir hormônios que te deixem estressados assim, né? E aí você pode perder, inclusive, a razão. Exatamente. A questão que a gente falou de emoção reprimida, né? Se você não resolveu aquilo tá na tua base de dados como uma coisa fresca e nova que você não resolveu, tá reprimido ali, você também não comunicou. Se o gatilho volta, você tá facilmente ali operando em cima daquela base de dados que você não resolveu e a raiva pode voltar mais rápido. A Mari tava falando aqui, quando a gente tá com sono e com fome, a gente tende a sentir raiva mais rápido também. É psicologicamente comprovado que no fim do dia, à noite, a gente tende a trocar mensagens, vou falar coisas com um pouco menos de filtro, né? Com um pouco menos, aí a gente fala coisas um pouco mais sem pensar. Isso porque a nossa energia tá mais baixa, então a gente tá operando mais o nosso lado biológico mesmo, que nem a Paulinha tava falando. Porque a gente não tá tão descansado. Então, sim, acho que essas situações de fome, de sono, nos deixam mais sensíveis a falar o que a gente pensa. E a raiva serve aí também como uma dessas coisas. Mas muito bom tudo isso que você falou, amiga. Não, eu só tô vendo aqui, gente, o Raj e a Alice super aplicados, falando que vem as ferramentas que a gente coloca todos os dias na escola e no mídia. É isso, vocês realmente vocês querem mudar esse estado e vão tomando mais controle. E a gente trabalha muito para isso. Inclusive pra gente. Eu falo que não é só altruísta não que a gente faz. Também tem um fundo egoísta ali, a gente tenta muito. Esses dias passei por uns episódios, estava até comentando com a Júlia antes de entrar. Falei, cara, passei aí na prática. Eu tive experiência na prática de como tentar manter a calma. Porque duas pessoas que eu gosto muito estavam totalmente descontroladas e eu fiquei ali no meio. E é muito complexo você lidar com pessoas que estão com raiva extrema. Como você consegue deixar elas transbordarem? Isso é quase tema para outra live, né? Aqui a gente está falando da alta. Mas se você se contamina, porque é isso, gente. Lembrem que está tudo aqui. Então, se vocês se contaminam e se te desperta um gatilho, você somatiza naquela bomba. Aí, lembra do mapa das emoções? Fica todo Põe aí, amiga, a escala. A Mari tá pedindo para colocar a escala de novo. Acho que é uma boa oportunidade você colocar para galera tirar print de quem chegou atrasado. Isso, tá aí a escala da consciência de Hawking, gente. A gente fala aí da energia vibracional de cada emoção. Boa. Amiga. E nosso ciclo da raiva acabou aí? Acabou, amigas. Amei. Conte para a gente aí um pouco, então, como é que a gente pode fazer. Agora vamos para a parte prática. Vamos para a parte prática, gente. A gente viu, que nem a Paulinha falou, que a nossa questão da raiva, a gente tá falando mais da raiva aqui, porque normalmente quando a gente tá fora do sério, é mais uma questão de raiva, né? Mas pode ser ansiedade, pode ser o medo, então nojo, qualquer emoção que te tire do sério. Então, quando você tá nessa emoção, às vezes a gente não consegue controlar o episódio, né? É biológico, ativa a nossa amígdala, a gente parte para reação, e nossa parte aí cognitiva, humana, racional e analítica, pá, tchau, o emocional toma conta e a gente vai reagir. Mas o que a gente pode fazer? Sobre o que a gente tem controle? A gente não tem controle sobre o gatilho, mas a gente tem controle sobre a nossa base de dados. Então, de novo, a questão da Tamires aqui, foi da Tamires? Não, Tomásia, espero que eu esteja falando certo. Ela falou que ela tem muita raiva quando ela ouve que ela está muito magra. Na base de dados dela, isso, assim, é uma coisa muito ruim. Talvez ela tivesse sido magra a vida inteira, tá tentando ganhar massa, e para ela ouvir que tá magra é uma coisa que causa muita raiva. Pelo contrário, tem gente que tá aí fazendo dieta há um tempo, se ouve que tá magra, o negócio traz uma alegria profunda. Então, tá vendo? É a mesma coisa, mas base de dados num espectro totalmente oposto um do outro. Então, a gente não pode controlar o nosso gatilho, mas se você sentir que algo tá te dando uma raiva over and over, tipo, aquilo fica acontecendo e você fica saindo do controle, você começa a questionar a sua base de dados e fala, mas gente, por que meu vizinho me irrita tanto quando ele fala alto? Começa a colocar aquilo na luz da consciência, esse processo do autoconhecimento que a gente sempre fala, começa a destravar, o que isso quer dizer e o que
que eu posso fazer para não ficar com tanta raiva disso? Você vai na raiz do problema e questiona a sua base de dados. Porque a gente sabe que o vizinho vai provavelmente falar alto mais uma vez. E se não for esse, vai ser outro em algum momento da vida. Então a gente não controla o gatilho, mas começa a questionar a sua base. A Alice está perguntando, a base de dados funciona basicamente como as nossas crenças? Sim, as suas crenças, a bagagem histórica que você trouxe ao longo da sua vida, os seus valores, o que você acha que é bonito ou não, o que você acha que é certo ou não, então as suas morais, tudo isso faz parte da nossa base de dados. E a base de dados é uma questão de hábito, ela é uma questão de tempo, né? Então, muitas vezes ela é inconsciente, são valores que a gente traz com a gente, que a gente às vezes reage sobre coisas que a gente nem entende. Então, por isso esse questionamento é muito importante, né, amiga? Você e realmente no fundo do baú da sua memória, se algo te tira do sério com frequência, que tem alguma coisa muito alerta ali na base de dados que você se sente altamente sensível. E quer fazer um comentário sobre essa dica? Senão eu vou para a próxima. Tem mais alguma coisa, só galera? fazer um comparativo para ficar mais claro ainda do que é essa base de dados. Imagina que a gente tem um filtro na nossa cabeça. Isso seria o hardware. Cada um tem a forma como interpreta o mundo. E o software seria essa parte de como a gente processa as informações, produz hormônios e como o nosso corpo responde. Então, o hardware manda informações para o software, que é o que a gente estava falando, de toda a parte cerebral que cuida disso. Então, tenham em mente essa comparação. Dependendo do hardware, como ele funciona, ele manda informação para o software. Por isso que a gente reage de formas diferentes em situações parecidas. Pode acontecer a mesma situação aqui para todo mundo. Cada um vai reagir de um jeito. Exatamente. Muito bueno, muito bueno. E a outra coisa, outra dica mais prática aí, é uma dica muito óbvia, mas que a gente falha em compreender a efetividade dessa dica, que é o tempo. Gente, aquela frase que o tempo cura tudo é majoritariamente verdade. O tempo é um remédio muito importante para a raiva. Por quê? Porque é com o tempo, que a gente tem falado aí a live inteira, que a gente consegue decodificar aquilo. Dos 5 a 40 segundos vai ser emoção pura na maioria das vezes. Então, se eu der esse tempo, se eu der uma pausa, também a gente fala bastante da pausa aqui antes da reação, eu consigo, às vezes, voltar para o meu eixo e, cara, evitar um episódio de descontrole, de abuso, de raiva, de briga. Então, com a pausa, a gente consegue ressignificar a nossa reação. Ela não é mais uma reação, ela é uma resposta. Então, essa pausa é importante, mas, apesar do tempo para a gente pensar, ressignificar, entender, deixar a emoção passar, a gente não pode ficar ruminando aquele sentimento. Então, vocês entendem que até nisso rola o equilíbrio. A gente não pode reagir na hora, porque a emoção tá tomando conta, mas a gente também não pode deixar para 2 meses. Ai, Paula, deixa eu falar com você sobre uma coisa, porque depois de 2 meses você já adicionou a emoção, em cima da emoção da raiva já tem o medo, do medo já tem o nojo, depois o nojo se transformou em ansiedade. Né, na real. Você ficou reprimindo e uma coisinha que era um floco de neve que você podia ter resolvido no dia seguinte ou 5 horas seguintes, virou uma bola de neve que agora você não sabe nem onde começou. Qual foi o sentimento inicial? Não lembro, não faço ideia. Porque a gente fica ruminando. Então, eu acho que o tempo é essencial, esse ressignificar, mas também no tempo certo. Resolva as coisas também, aquela questão do presente. Vamos meditar. Fique no presente. Dê um tempo para não ser tomado pela emoção, mas também entenda que você não pode ficar ruminando aquilo, senão ele se transforma em algo muito maior. Então, é essa linha tênue aí entre espere e tenha paciência, mas também não durma naquilo, não fique ruminando naquilo, porque é você que perde a sua energia. Tá vendo as emoções, como elas são baixas, vibracionais? É você que fica adicionando, sua energia vai lá para baixo. Então, às vezes, aquela pessoa, aquele conflito nem tinha aquele tamanho, né, amiga? Mas virou uma briga aí homérica por causa de uma ruminação de sentimento. Perfeito. E tanto que alguém falou aí que fica com raiva quando alguém pede para ter calma. A gente vai falar disso em outras lives mais voltadas para comunicação, mas é a pior coisa que você pode fazer, porque quando a pessoa tá com raiva, ela quer transbordar. Você falar para ter calma, não, né? Ninguém gosta. Você tá ali e alguém fala, calma, calma, caramba, porque a pessoa tá tomada por aquilo, né? Então, você mesma, como você pode controlar, respirar fundo, aquele velho, como fala, não é o ditado mesmo. Respira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que tem muito controle de raiva, 1, 2, 3, aquele filme maravilhoso, né, com Jack Nicholson também, que ele fica lá tentando
Como é que é a terapia? Ai, Qual? Eu gente, não sei qual é. Eu tô não. aqui assim, ó, com certeza. Não sei qual é. Não, que ele tenta controlar a raiva, é super engraçado, que ele vai pra uma terapia, ai, com o Jack Nicholson Não e o, sei. aquele outro Sam, ai, gente, eu sou péssima, não vou tentar falar nome nem de Não ator, nem de sei, amiga, qual é o mas filme. Mas é meditação, né? Meditação aí, o controle. alguém deve falar aí, porque é um filme bem famoso, mas que ele fica, ele dá real, ele tenta orientar para esse controle da raiva. Mas quando você respira, quando você. Ai, gente, você espera 40 segundos a raiva maior passar. E aí você pode, como a Júlia falou, dar o tempo. Isso é fundamental. Ninguém falou do filme, eu acho que eu descrevi muito mal. Eu inventei Eles estão esse filme, falando que eles brincadeira. falam Ele existe. grossfaba. Gente, tá ficando Vini, muito me estranha essa ajuda aí, você conversa. sabe o filme. Vai, Vini, não me É façam tipo um passar de mantra. louca. Amiga, elas estão te respondendo. No filme eles falam grossfraba. Gente, eu não, olha, eu vou me abster Gross, brava. dessa Gente, discussão. amiga, você tem que assistir esse filme. Esse vale a pena. E olha que a minha base de filmes é muito limitada. Eu nunca vi muito filme. Mas a partir. Gente, é meio que assim. Entendo que você tem uma base de dados. Essa base de dados. Essa base de dados Opa. ela vai levar informações para o nosso software para a gente produzir hormônios, então ela vai mudar nosso estado fisiológico, vai mudar nosso estado psicológico, e aí, a partir disso, a gente pode tomar ação construtiva ou destrutiva, parte da gente, do que a gente faz. Então, quando a gente toma consciência de que está na nossa base de dados, a gente começa a questionar a nossa base de dados. E como a Júlia falou, usar o tempo a nosso favor. Putz, será que eu não estou julgando a pessoa? Porque quando a gente fica cego pela raiva, a gente só vê o nosso ponto de vista. A gente não vê o do outro. A gente tem muita dificuldade para sentir empatia quando a gente está com raiva. A gente até pode falar, eu estou tentando ser empático. Você não está. Você está no momento de raiva, a tua base de dados tá ali para te proteger, para você lutar. Então você não vai conseguir ser empático. Enquanto você não der tempo, respirar e questionar ali os seus sentimentos para permitir que outras emoções apareçam, você de verdade vai ser egoísta. Você vai deixar ser tomado pelo seu ego. A raiva é muito a manifestação do nosso ego. Então a gente só consegue se colocar nos sapatos do outro e provar empatia quando a gente deixa a raiva se dissolver. O pessoal tá falando aí, né? Maravilhoso. O Vini estava reperguntando sobre a questão do Nessa espectro escala. energético, dessa escala. Sim, na verdade, é a escala energética de cada emoção, né? Então, acaba aplicando na gente a nossa energia também baixa, mas é de cada emoção, e aí elas, como elas são de contração e de expansão, dependendo aí, tende a ser energia mais positiva das emoções boas, de paz, iluminação, e medo, raiva, tudo energias de contração aí, de hertz menores, literalmente. Então tem mais Literalmente. um Por print isso aqui. que falam Gente, que é energia, sentir a energia do ambiente. Você sente, as pessoas que são mais energias sentem, porque as não, mas emoções têm são. energia, é verdade isso. Exato, às vezes o pessoal acha que é conversa de hippie, energia. Não, 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 é verdade. As, 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 Como é as que é o hippie, emoções amiga? é hippie, hippie. As emoções, elas têm energia, não é conversa, gente, Ai, meu de, Deus, né? eu amo. Eu adoro esse papo. Vamos, quem me chama na DM, quem quiser conversar mais. Enfim, cada emoção tem a sua energia. E é verdade isso. A energia vibracional da felicidade é muito forte, muito contagiosa. Então, ela tem esse poder, sim, de iluminar todo mundo ao redor. Assim como, de novo, da contração te prende aí no seu ego. Mas a galera gostou bastante dessa escala, né? A gente pode trazê-la mais vezes aí e fazer Vamos mais paralelo tentar. com elas. Mas Boa. é isso, galera, né, amigos? Estamos chegando no fim da nossa livers. Muito obrigada a Passou todo mundo que voando. participou. Gente, Passou vocês voando também como passam muita energia sempre. pra gente, vocês não têm noção. A gente tava super, a gente se ligou antes, cansada, falando, meu Deus, vamos lá. Exausto. Mas eu tenho energiza Aí por eu falei, aí eu vocês. falei, amiga, assim, acontece isso. A gente entra, tipo, já começa a troca, já é incrível. E, cara, tente alguém dizer que a internet aqui não dá pra sentir a energia do outro, sério. Se alguém vier, eu tenho provas, evidência, que se fizer um exame meu antes e depois. Mas eu quero falar, gente, pra vocês entrarem no Telegram aí do Mídia, do Escola Mídia Amor. A gente manda muita coisa bacana lá e coisa que não tem em nenhuma das nossas redes sociais aqui. Então entrem lá, tá no link da bio. E essa live vai ficar salva no Mídia Amor. Essa live é de uso público. Então, marca o amigo, marca a amiga aí, Indique. todo mundo. Indique a live. E na quinta-feira a gente vai falar sobre 5 passos para falar sobre temas que a gente acha indelicados, né? Temas que a gente tem vergonha de falar. A gente vai dar 5 diquinhas aí para vocês
trazerem isso, expressarem isso nos seus relacionamentos. Talvez, Belezura? talvez vocês não me vejam aqui, eu chame o Vini pra cantar com a Júlia, talvez vire uma Para! Será que vai virar um Vini, acústico? Vini, você topa cantar com a Júlia aqui? Gente, para que ele topa. Para que ele Vini topa. é cantor, gente. Temos um O Vini famoso é cantor, aqui ele é na nosso... live. Ai, meu Deus, pronto, falei. Ah, Vini, então tá fala que marcado. você topa. Ele vai topar, ele é filho Sara, da muito mãe. bem-vinda. Amiga Ju, amei que você participou. Família, Rai, Alicia, Jean, vocês sempre por aqui. Eline, Tamires, Kelly, vocês são demais. Obrigada pela participação de vocês. Um beijo. É Ó, isso, o Vini gente. topou. Era só isso que eu estava esperando. Canta, Júlia. Fala o dia, Vini. A gente vai Hashtag fica pra próxima. Mas é isso, gente. Muito obrigada aí pela energia de todo. Obrigada pela troca. A gente se vê na quinta-feira. Entre no Telegram e vamos conectar. Um beijo. Beijo, galera.